Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de vocabulário do Inglês GPT. Essa aula é em cima do exercício do Segurança do Aeroporto, ou Airport Security Checkpoint. E hoje a gente vai falar de alguns vocabulários que são comuns quando a gente for se comunicar dentro de um aeroporto. Então a gente vai falar de balcão do check-in, a gente vai falar de passagem, a gente vai falar da segurança do aeroporto, que é um exercício que a gente vai fazer na sequência usando o chat GPT para conversar, e a gente vai falar de outros vocabulários, o avião chegando, o avião saindo, e outras frases que fazem sentido aí dentro desse contexto do aeroporto. Bom, então essa aula ela vai começar com esses vocabulários essenciais. Agora não se engana, o que vai fazer você destravar e de fato falar inglês é você fazer várias vezes o exercício com o chat GPT. Falando nele, qualquer frase ou palavra que você não entenda, eu sugiro que você pergunte para ele o significado ou a pronúncia. E essa é uma aula de nível iniciante. E ela é uma aula muito boa para você dar suas primeiras palavras no inglês, para você que está aí travado na fala e na escuta. E ela também é uma excelente aula para você se acostumar a conversar com o chat GPT. Então, por exemplo, se você achar que o chat GPT está falando muito rápido, você pode baixar o plugin. Lá na aula de configuração do ChatGPT eu mostro como é que faz, e é bem facinho. E aí você vai ter controle total sobre a velocidade que ele fala com você, e você também vai ter controle sobre o sotaque que ele vai usar com você. Se você quer o inglês americano, se você quer o inglês britânico, se você quer o inglês, sei lá, da Austrália, ele tem várias opções ali, e é legal você ir mudando ela conforme o tempo, para o seu ouvido ir se acostumando com esses diferentes sotaques. Também falando em sotaques, eu tenho o meu, você tem o seu, o ChatGPT tem 2, 3, 5 sotaques dele e todos esses sotaques estão corretos. Então não adianta e nem precisa ficar indo atrás de uma pronúncia específica, onde você fala uma letra de uma forma, uma letra de outra forma. Aqui na sua vida, o importante é você conseguir se comunicar com clareza, de maneira que as pessoas consigam te entender. Porque fluência é isso, é clareza na comunicação. E o principal motivo que eu vejo as pessoas travando e não conseguindo falar inglês, mesmo aquelas que têm um conhecimento de gramática e até de vocabulário avançado, é justamente essa busca do sotaque perfeito. Eu não sei exatamente de onde isso nasce, mas para os alunos do Inglês GPT isso acaba aqui. Bom, e esses vocabulários essenciais eles estão divididos em 3 etapas. A gente tem o Basics, que é a versão mais básica das frases que a gente vai apresentar aqui para você. Esses vocabulários são os primeiros que você deve dominar. Na sequência, a gente vai mostrar os Essentials, que é um nível de vocabulário que eu espero que você atinja depois que você tiver praticado 1, 2, 5, 10 vezes a cena, até você estar confortável com essa situação de conversa. E sim, a gente vai apresentar algumas frases em mais de um nível do vocabulário, para você ver como o inglês pode ir evoluindo e como você pode introduzir novas palavras, uma vez que você já tenha dominado as básicas. E para terminar, a gente vai ter o Advanced, onde a gente vai trazer o vocabulário na sua complexidade maior, e isso vai servir para você se inspirar, isso vai servir para você aumentar o seu vocabulário, e isso vai servir para que você chegue lá aonde você quer no seu inglês. E eu não canso de repetir. Ouvir as frases vai fazer você aprender? Vai. Mas o que vai fazer você fixar elas de fato e destravar o seu inglês são os exercícios do Inglês GPT, as cenas. Então, chega de conversa e vamos lá para os vocabulários. E caso os vocabulários do Basics, por exemplo, sejam muito simples para você, você pode passar direto para o Essentials. E caso o Essentials ainda seja muito básico para você, você pode ir direto para o Advanced, mas o importante é você fazer a cena do Checkpoint Security do Inglês GPT. Lembrando que o plugin vai funcionar no computador. No celular, você vai usar o ChatGPT do jeito que ele está, e você não vai ter controle sobre a velocidade que ele fala. Em compensação, a voz do ChatGPT é impressionante. Ela tem pausas, ela respira e ela soa muito mais natural do que qualquer uma das vozes do plugin.
Então, assim que o seu ouvido estiver acostumado e você conseguir ouvir na velocidade normal, eu recomendo que você mude para a voz original do ChatGPT e aí você também consegue usar, além do computador, no seu celular. Então vamos começar pelo Basics. Imagina que você chegou no aeroporto e a primeira coisa que você precisa fazer é emitir a sua passagem. Então, como é que você fala que você precisa de uma passagem? I need a boarding pass. I need a boarding pass. Sendo que boarding pass é a passagem. Passagem de embarque, traduzindo literalmente. Boarding pass. Agora, para você conseguir a sua passagem, você precisa chegar no balcão de check-in. Você não sabe aonde que é. Como que você pergunta isso? Where is the check-in counter? Where is the check-in counter? Counter é o balcão. Check-in counter. Balcão de check-in. E a pessoa que você perguntou te responde, você aprende como é que chega lá, e você chega no balcão e você quer pedir um assento na janela do avião. Como é que você pergunta isso? Can I have a window seat, please? Can I have a window seat, please? Window seat é o assento da janela do avião. E aí o atendente vai te pedir duas coisas. Ele vai pedir para você colocar a sua mala na balança para verificar se você não está com peso excessivo, e ele fazer o check-in da sua bagagem, e ele vai pedir o seu passaporte. Então, o que você vai ouvir? Please put your bag on a scale. Please put your bag on a scale. Bag é a mala e scale é a balança. E ele também vai te pedir: Could you show me your passport? Could you show me your passport? Você pode me apresentar o seu passaporte? E aí você vai responder: Here's my passport. Here's my passport. Repare que o is fica contraído depois do here e fica here's. Here is my passport. Here's my passport. Essa junção de palavras é bastante importante para você ir ganhando fluência no inglês. E aí você quer perguntar para a pessoa do avião que hora que o voo vai sair. Como você pergunta isso? What time does my flight depart? What time does my flight depart? Depart é sair, partir. Se você quiser saber que hora que o voo chega, você fala What time does my flight arrive? What time does my flight arrive? Então você tem depart, que é partir, e arrive, que é chegar. E uma vez que você já tem a sua passagem e já despachou as suas bagagens, você vai lá para a segurança do aeroporto, onde eles vão fazer aquelas verificações de segurança, passar ali no aparelho detector de metais e por aí vai. E você não sabe como é que chega lá. Como que você pergunta isso? Where is the security check? Where is the security check? Security check é o posto de segurança. E você também pode falar, ao invés de check, checkpoint. Então ficaria Where is the security checkpoint? E essas duas palavras significam a mesma coisa. E aí, quando você chegar lá, você vai ter uma dúvida se você precisa tirar o seu calçado ou não. Aliás, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: quando você for viajar de avião, vá com um calçado confortável e que seja fácil de tirar e pôr. Por quê? Além da segurança do aeroporto, onde você vai precisar tirar o seu calçado na maioria das vezes, o voo, a espera e todo esse trânsito tende a ser longo e a sua viagem fica muito menos confortável se você tiver com um calçado apertado ou um salto alto, por exemplo. Mas como você pergunta para o segurança se você precisa tirar o seu calçado? Do I need to remove my shoes? Do I need to remove my shoes? E aí ele vai falar que você sim precisa remove your shoes e você vai passar pela segurança. Imagina que agora você vai para o portão de embarque do avião, mas você não sabe aonde ele fica. Pensa que, por exemplo, é o portão 5. Como que você pergunta isso? Excuse me, where is the gate number 5? Excuse me, where is the gate number 5? Gate é portão. E aí você chega lá no gate number 5
E você quer saber se o seu voo está atrasado ou não está atrasado. Como que você pergunta isso? Is my flight on time? Ou is the flight on time? E de um jeito você está perguntando do meu voo e do outro jeito você está perguntando sobre o voo. As duas coisas são aceitáveis e significam basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Is my flight on time? Is the flight on time? On time significa que ele não está atrasado. E aí você finalmente embarcou no avião, fez uma viagem excelente e chegou no seu aeroporto de destino. E aí você precisa recuperar a sua bagagem naquelas esteirinhas que ficam rodando ali no aeroporto. Como que você pergunta aonde fica a área de bagagem? Where is the baggage claim area? Where is the baggage claim area? Onde claim significa requisitar ou recuperar. E baggage é a bagagem. É diferente de bag, que é uma mala. A sua baggage ou a sua luggage, que são duas palavras que significam bagagem, pode se referir a uma mala, a duas, a três malas, a uma mochila ou a qualquer tipo de bagagem que você esteja transportando. Então, de novo, where is the baggage claim area? E imagina que você chegou lá e você não encontra a sua mala, você perdeu ela. Como que você fala isso? My luggage is lost. My luggage is lost. E luggage significa bagagem também. Bom, e agora que a gente passou pelas frases do basics, vamos seguir para os essentials. Imagina então que você chegou no aeroporto e você quer fazer o seu check-in para o voo 123 que vai para Londres. Como é que você fala isso? I'd like to check in for the flight 123 to London. I'd like to check in for the flight 123 to London. E repare que I would like vira I'd like. Essas contrações, como eu falei anteriormente, são muito importantes para aumentar a sua fluência, para a fluidez da sua comunicação em inglês. É muito comum juntar essas palavras. E aí você quer perguntar se o seu voo está atrasado ou não. Como é que você pergunta isso? Can you tell me if my flight is delayed or on schedule? Can you tell me if my flight is delayed or on schedule? Schedule é uma palavra que é bastante difícil de pronunciar. Então eu sugiro que você repita ela algumas vezes no microfone para o ChatGPT entender ou não. Esse é o melhor filtro que você tem para saber se a sua comunicação está boa o suficiente. Schedule. Schedule. E aí você quer saber quantas malas que você pode levar para o avião sem pagar aquela tarifa extra. Como é que você pergunta isso? How many pieces of luggage am I allowed? How many pieces of luggage am I allowed? Pieces of luggage são peças de bagagem. É outro jeito de falar mala. Hoje a gente está aprendendo vários jeitos de falar mala. E am I allowed significa me é permitido. Em português essa estrutura é um pouquinho estranha, mas em inglês é assim que a gente costuma falar. E aí imagina que o seu voo tem uma conexão, um layover, e você está em dúvida se você precisa pegar a sua mala e fazer o check-in delas de novo, ou se ele vai direto. Como é que você pergunta isso? Do I need to pick up my bags during the layover? Do I need to pick up my bags during the layover? Eu preciso pegar as minhas malas durante a conexão? Aí você lembrou que você não fez o câmbio, que você só tem reais no seu bolso e ainda não tem a moeda do lugar que você está indo. E você precisa ir para uma daquelas casas de câmbio. Como é que você pergunta onde que ela fica? Where is the nearest currency exchange office? Where is the nearest currency exchange office? Where is the nearest currency exchange office? Essa é uma frase bastante difícil de falar, porque esse monte de R acaba enrolando a nossa língua, especialmente porque não é tão comum no português. Então vamos lá mais uma vez. Where is the nearest currency exchange office? Então imagina que a pessoa te ofereceu uma passagem na janela,
mas dessa vez você quer ir no corredor. É muito mais fácil para levantar, sentar, ir no banheiro e essas coisas. Como é que você pede isso? Could I have an aisle seat instead? Could I have an aisle seat instead? Repara que aisle, você não fala o S. Aisle. E essa também é uma daquelas palavras difíceis de pronunciar no inglês. Então vamos lá mais uma vez. Aisle. Aisle. Could I have an aisle seat instead? E aí, a pessoa do balcão falou para você que você tem direito a uma mala para você levar no avião. Só que você tem duas. E você está em dúvida se você precisa pagar uma taxa por isso. Como é que você pergunta isso? Is there a fee for excess baggage? Is there a fee for excess baggage? Fee é uma taxa. E agora que você terminou de fazer o seu check-in, você precisa ir lá para o Terminal 2, onde são os embarques internacionais. Como é que você pergunta isso? Can you direct me to Terminal 2 for international flights? Can you direct me to Terminal 2 for international flights? E aí você chegou no Terminal 2 e você está com fome e você quer saber se tem algum restaurante bom que você pode comer por ali. Como você pergunta isso? Are there any good restaurants in this terminal? Bom, e aí você chegou ali no balcão para você entrar no avião e a pessoa vai pedir para você o seu boarding pass e o seu passaporte. O que você tende a escutar? May I see your boarding pass and ID, please? May I see your boarding pass and ID, please? De modo geral, o uso do may tende a ser um pouquinho mais educado e um pouquinho mais formal, além de ser um pouquinho mais avançado do que o can ou o could. E todo tipo de documento, que é um documento de identificação, costuma ser contraído para ID. ID, que você escreve exatamente como você está vendo na tela, com duas letras maiúsculas, o I e o D. ID. Então vamos lá mais uma vez. May I see your boarding pass and ID, please? E aí a pessoa lá na segurança vai pedir para você remover todos os seus líquidos e o seu laptop da sua mochila para que ele possa fazer o escaneamento dela de maneira mais adequada. O que você vai escutar? Please remove your laptop and any liquids you have on your carry-on. Please remove laptops and liquids from your carry-on. Carry-on é a sua bagagem de mão. É carry-on luggage. Mas geralmente as pessoas não falam luggage. Apenas o carry-on. E essa é mais uma maneira de falar mala em inglês. E aí você chegou lá no balcão, perguntou se o seu voo estava on time ou delayed, e ele fala para você que infelizmente o seu voo está atrasado por problemas técnicos. Como é que você vai ouvir isso? Your flight has been delayed due to technical issues. Your flight has been delayed due to technical reasons. Então você vai perguntar para a pessoa, então a que horas que o embarque vai começar, já que ele está atrasado? Como que você pergunta isso? When does boarding begin for this flight? When does boarding begin for this flight? Bom, então imagina que você está se preparando para a sua viagem e você não sabe perguntar se você precisa de um visto para o país que você vai visitar ou não. Como que você fala isso? Do I need a visa for my destination country? Do I need a visa for my destination country? Visa é visto. Inclusive o cartão de crédito chama Visa porque ele te permite comprar em qualquer país do mundo. Você sabia disso? Bom, então imagina que você chegou no aeroporto e você precisa de um carrinho para carregar suas malas. Como que você pergunta isso? Where can I find a trolley for my luggage? Where can I find a trolley for my luggage? Trolley, trolley. Trolley é o carrinho. Então agora você está no voo e você quer pedir uma opção de comida vegetariana para comer. Como é que você pergunta isso? Are there vegetarian meal options for this flight? Are there vegetarian meal options for this flight? Repara que não são meals, são meal options. O plural vai lá para o options.
Bom, e aí você está lá no restaurante, no Terminal 2, e o seu voo vai começar a embarcar. O que que você vai ouvir ali no alto-falante do aeroporto? Please proceed to gate C12. Your flight is now boarding. Please proceed to gate C12. Your flight is now boarding. Bom, e aí você está lá no balcão de check-in e você criou uma etiqueta para identificar a sua bagagem de mão. Como é que você pergunta isso? Could I have a baggage tag for my carry-on item? Could I have a baggage tag for my carry-on item? Ou simplesmente você pede, Could I have a baggage tag for my carry-on? Could I have a baggage tag for my carry-on? Bom, e aqui a gente conclui o nosso Essentials. E agora vamos para o Advanced. Bom, imagine que você desembarcou do avião e você precisa saber como você faz para declarar alguns itens na alfândega. Como que você pergunta isso? I need to declare some items at customs. Could you walk me through the process? I need to declare items at the customs. Could you walk me through the process? Customs é a alfândega, não é costume. Então, customs, customs. Você pode me explicar o processo? Could you walk me through the process? Você usa walk me through. Não tem uma tradução direta para o português. Então, de novo. I need to declare some items at customs. Could you walk me through the process? Bom, aí o seu voo está atrasado, como a gente viu lá no Essentials, e você precisa reagendar a sua passagem. Como que você fala isso? Could you assist me rebooking my flight due to the delay? Could you assist me rebooking my flight due to the delay? Rebooking é reagendar. Due to é por causa do. Due to the delay, por causa do atraso. Bom, e aí imagina que você está lá na segurança e você não sabe se você pode carregar aquele tipo de líquido ou não na sua bagagem. Como que você pergunta como funciona a legislação nesse momento? What are the current regulations on carrying liquids in hand luggage? What are the current regulations in carrying liquids on the hand luggage? Hand luggage é a mesma coisa que carry-on luggage ou que carry-on. É a sua bagagem de mão. Então, mais uma vez. What are the current regulations on carrying liquids on the carry-on luggage? Então, imagina que você chegou no aeroporto adiantado e quer saber se tem um lugar que você pode ficar confortável. Como é que você pergunta isso? Is there an airport lounge where I can sit comfortably? Is there an airport lounge where I can sit comfortably? Comfortably é uma palavra difícil de pronunciar, assim como comfortable é confortável, comfortably é confortavelmente. E o meu truque para aprender a pronunciar a palavra comfortable do jeito certo é bem estranha, mas funciona. Você fala campo de futebol o mais rápido que você conseguir. Então vamos lá. Campo de futebol. Comfortable, 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 comfortable. E é assim que você aprende a falar comfortable. Bom, aí você chegou no aeroporto, mas infelizmente o seu voo foi cancelado. E você quer saber se você vai ter o seu dinheiro de volta e se você vai ter algum tipo de compensação por isso. Geralmente eles te pagam um almoço ou um jantar, dependendo do tempo de atraso, e às vezes até um quarto de hotel, caso você precise passar uma noite a mais no seu destino. Como é que você pergunta isso? My flight was cancelled. Am I entitled to a refund or compensation? My flight was cancelled. Am I entitled to a refund or compensation? Bom, e aí você está no balcão fazendo o seu check-in e você lembra que você tem umas milhas sobrando e você queria saber se você consegue fazer um upgrade para a classe executiva. Como que você pergunta isso? Could I inquire about upgrading to business class using my frequent flyer miles? Could I inquire about upgrading to business class using my frequent flyer miles? Could I inquire? Eu poderia te perguntar como.
E essa é uma frase, de fato, avançada do inglês. E frequent flyer miles é o jeito que você fala as milhas aéreas em inglês. Frequent flyer miles. Frequent flyer miles. Bom, então você está lá no hotel e você ouve falar que vai chover e que talvez os seus voos sejam cancelados. Como é que você pergunta se tem algum tipo de problema ou condição climática que pode cancelar o seu voo? Are there any travel advisories or weather conditions affecting flights today? Are there any travel advisories or weather conditions affecting flights today? Bom, imagina que você, por exemplo, é alérgico a glúten e você precisa pedir uma refeição especial para o seu voo. Como que você pede isso? I have specific dietary requirements. How can I request a special meal? I have specific dietary requirements. How can I request a special meal? I have specific dietary requirements. How can I request a special meal? Meal é refeição. Quando você vai no McDonald's e pede um McLanche Feliz, ou você quer pedir um combo, você vai pedir um Happy Meal ou um Big Mac Meal. Bom, então imagina que você está viajando com a sua avó, tem dificuldade de mobilidade e você quer pedir uma assistência para ela. Como é que você faz? Can I arrange for assistance for an elderly passenger with limited mobility? Can I arrange for assistance for an elderly passenger with limited mobility? Esse é quase um trava-línguas de falar. Então, a primeira coisa é, você pede para arrumar uma assistência. Essa frase não é tão comum em português, mas em inglês é exatamente assim que você pede. Can I arrange for? Can I arrange for assistance? E aí você usa de novo o for para falar da pessoa que tem dificuldade de movimentação e que é idosa. Idoso é elderly. Elderly. E dificuldade de movimentação é limited mobility. Limited mobility. Bom, aí você está no balcão e o seu voo tem uma transferência internacional. E você quer saber qual que é o processo para isso. Como que você pergunta? What is the procedure for transferring to an international connecting flight? What is the procedure for transferring to an international connecting flight? Procedure é o procedimento. Bom, aí você está lá no balcão de embarque e você quer saber como é que você chega na saída de emergência. Ou porque você quer sentar no assento da saída de emergência, ou porque você quer saber onde fica. Como que você pergunta isso? Could you direct me to the nearest emergency exit once on board? Could you direct me to the nearest emergency exit once on board? Once on board significa uma vez que a gente esteja a bordo do avião, claramente. Bom, e aí você está lá no corredor e o seu pacote de mensagens acabou, ou você está num aeroporto de outro país e você ainda não tem o chipzinho, o SIM card, para colocar no seu celular. Como é que você pergunta se tem Wi-Fi gratuita nos corredores do aeroporto? Is complimentary Wi-Fi available throughout the airport terminals? Is complimentary Wi-Fi available throughout the airport terminals? Complimentary significa gratuito. Então, se você chegar no seu hotel e estiver escrito ali numa embalagem complimentary chocolate ou complimentary water, você pode pegar à vontade que você não vai ser cobrado por isso. Throughout é pelo. Throughout. Throughout. Is complimentary Wi-Fi available throughout the airport terminals? Bom, e aí você está no balcão de embarque e você quer saber se você precisa pagar uma taxa ou por excesso de bagagem ou porque a sua bagagem está acima do peso. Como é que você pergunta isso? Are there additional charges for overweight or oversized baggage? Are there additional charges for overweight or oversized baggage? Charge é cobrança. É igualzinho fee, que é taxa. Essas palavras acabam sendo sinônimos na prática. Overweight é acima do peso. E oversized é acima do tamanho. Bom, então você está dentro do avião, você ouviu falar que você precisa desligar o seu celular e o seu notebook durante a decolagem
e a aterrissagem do avião. Como é que você pergunta isso? Is it permissible to use electronic devices during takeoff and landing? Is it permissible to use electronic devices during takeoff and landing? Takeoff é a decolagem e landing é a aterrissagem. E a estrutura is it permissible, que é permitido, é permissível, também não é muito usada em português, mas é assim que você fala em inglês. Bom, e você chegou no aeroporto bastante adiantado e você quer conhecer um pouquinho mais sobre o que tem lá dentro, né? Quais são as lojas, quais são os serviços disponíveis? O que você pergunta para o atendente? Where can I find detailed information about the airport's facilities and services? Where can I find detailed information about the airport's facilities and services? Detailed information são informações detalhadas. Facilities são as coisas que estão dentro do aeroporto. Bom, e aí você está em dúvida sobre qual que é a documentação que você precisa apresentar ali na alfândega. Como é que você pergunta isso? What documentation is required for passing through immigration control? What documentation is required for passing through immigration control? Aliás, o immigration control é exatamente o ponto que a gente vai fazer o nosso exercício com o ChatGPT daqui a pouquinho. Bom, vamos imaginar que você está viajando com uma pessoa portadora de necessidades especiais que precisa de um apoio ali no aeroporto. Como é que você pergunta qual que é o procedimento para isso? Could you explain the boarding procedure for passengers needing special assistance? Could you explain the boarding procedure for passengers needing special assistance? The boarding procedure é o procedimento de embarque. Passengers needing special assistance são passageiros que precisam de assistência especial. Bom, imagina que você vai fazer um voo e que você não quer um voo com conexão, porque a conexão acaba demorando demais e você quer um voo direto. Como é que você pergunta isso? Are there any direct flights available to avoid a lengthy layover? Direct, direto. Lengthy significa que ele é demorado. E layover, como a gente já viu anteriormente, é a conexão. Bom, e finalmente a nossa última frase do dia. Imagina que você está carregando alguns itens que são frágeis na sua mala e você queria colocar aquela etiqueta de frágil nela para evitar que os seus itens sejam quebrados. Como é que você pede isso? I have fragile items in my luggage. Can they be labeled accordingly? I have fragile items in my luggage. Can they be labeled accordingly? Labeled é etiquetado ou rotulado. O whisky da Johnny Walker, o Red Label, ou Black Label, ou Blue Label, eles têm esse nome porque os seus rótulos têm as cores vermelha, preta ou azul. Por isso que é Red Label, Black Label e Blue Label. Fragile é frágil. É um pouquinho complicado de pronunciar, então vamos de novo. Fragile, fragile. Bom, e esse foi o vocabulário do Advanced, e isso conclui a nossa aula de vocabulário de hoje. Daqui a pouquinho você vai para o próximo vídeo para ver como é que faz o exercício da segurança do aeroporto do ChatGPT. Ali você vai falar especificamente com a segurança no desembarque do aeroporto no outro país, onde você vai apresentar o seu passaporte, explicar o que você está fazendo naquela viagem e outras perguntas que eles vão te fazer. Eu espero que você aproveite. Mas antes de você ir embora, eu queria saber algumas coisas. Bom, eu queria que você me contasse nos comentários aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você sentiu falta e outras coisas que eu podia trazer nessa aula de vocabulário, e se você está se sentindo mais seguro ou mais segura para conversar dentro do ambiente do aeroporto. Também queria falar sobre o que mais você pode fazer para melhorar o seu vocabulário dentro dessa situação. E a primeira coisa é fazer várias vezes a cena do aeroporto. Não faz uma vez só nem duas. E vai variando as suas respostas. Seja imprevisível. Vai mudando as respostas para que o ChatGPT vá se adaptando ao que você está falando
e te entregue outras oportunidades de falar coisas diferentes, outros vocabulários e outras palavras. Além disso, você pega qualquer palavra que você não entendeu ou que você não sabe pronunciar, tanto dessa aula quanto das que aparecerem no exercício, e pergunta diretamente para o ChatGPT o que ela significa. Você pode perguntar para ele em inglês e ele te responder em inglês, ou você pode perguntar em português, que ele vai te responder em português a tradução. É isso, obrigado e a gente se vê na próxima.